Olá, queridos alunos, queridas alunas, vamos a mais uma aula de História, ou seja, nossa primeira aula de História do segundo trimestre. Bom, o conteúdo que nós estávamos vendo, que vimos na última aula de História, fala sobre a Revolução Russa. Apesar desse conteúdo ter iniciado no outro trimestre, a gente vai continuar trabalhando ele, até porque ele é um conteúdo bastante extenso, tá? Então nós vamos iniciar agora dando uma relembrada sobre este conteúdo da aula passada, da aula que a gente viu anteriormente. Então nós vimos que a Rússia atualmente é um país extremamente grande, com 170 milhões de quilômetros quadrados, na verdade é o maior país do mundo, com 140 milhões de pessoas, que faz fronteira com 16 países, tem 9 fusos horários diferentes, que possui uma grande importância econômica e geopolítica, que é membro permanente da ONU, o maior produtor de petróleo do mundo, e possui um dos maiores orçamentos militares do planeta. A Rússia ela foi muito forte durante a Guerra Fria. Hoje ela perdeu um pouco de poder de espaço, mas continua sendo ainda uma grande potência. Entretanto, o quadro atual da Rússia nem de perto lembra o seu passado da época da União Soviética. Ela perdeu muito poder, muito espaço nas últimas décadas. Vimos também que antes da Revolução Russa, a Rússia era um país de contrastes e conflitos. Ela era uma monarquia absolutista, governada por um imperador, que era chamado de czar. Os czares, eles tinham todo o poder, eles eram absolutistas, eram apoiados pela igreja e pela nobreza. A partir de 1855, a Rússia, então, governada pelo czar Alexandre II, iniciou um programa de reformas com o objetivo, então, de transformar a nação em um país industrial. As reformas então iniciadas, eles tornaram a Rússia um país de grandes contrastes, aonde cerca de 80% da população vivia no campo em condições miseráveis e uma pequena parcela da população vivia do bom e do melhor. O que mais aqui? Vimos que dessas reformas modernizantes iniciadas lá pelo Alexandre II, impulsionaram, permitiram o processo de industrialização no país, com a construção de ferrovias, com a instalação de indústria siderúrgica, o crescimento acelerado da indústria têxtil, o incremento da produção de ferro, carvão e petróleo. Surgiram várias fábricas, e nessas fábricas surgiram também os operários, assim como aconteceu na Inglaterra na Revolução Industrial. Esses operários eles eram submetidos a condições extremamente duras, jornadas de trabalho de 12 a 16 horas, baixos salários, muitos acidentes. Além disso, não havia uma legislação trabalhista na Rússia nesse período, não tinha direito à greve, de organização sindical, e isso vai fazer com que surja, mesmo sendo na ilegalidade, organizações que organizavam greves, sindicatos, e difundiam as ideias socialistas do Karl Marx e do Engels. Isso vai fazer com que esse socialismo previsto pelo Karl Marx e pelo Engels seja enraizado dentro da sociedade russa, principalmente nas classes mais pobres, que posteriormente então vão apoiar uma revolução que vai acontecer em 1917 na Rússia, onde irá transformar a Rússia em um país socialista. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Vamos falar sobre os mencheviques e os bolcheviques, que foram dois grupos socialistas políticos da Rússia antes da Revolução Russa. Vamos falar sobre a Rússia na Primeira Guerra Mundial e vamos falar sobre a Rússia durante a Revolução. O que aconteceu para que a Revolução acontecesse,
Só quero reiterar que em 1904, né, acabou uma guerra entre a Rússia e o Japão. A Rússia foi derrotada nessa guerra, tá, e acabou mergulhando em uma crise financeira muito grande. E isso fez, né, com que fosse impulsionado a formação de organizações que representassem os operários, os camponeses, os soldados, ou seja, a população mais pobre, né? E essas organizações ficaram conhecidas então como sovietes, e esses sovietes é que vão organizar a revolução em 1917 e tomar o poder, tá, na Rússia. Então vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre os bolcheviques e os mencheviques, tá? Então assim, na Rússia era proibido qualquer forma de organização política, qualquer partido, tá? Entretanto, existiam partidos na ilegalidade, como por exemplo o Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Que acabava reunindo os socialistas do país, né? Aqueles que almejavam transformar a Rússia em um país socialista, tá? Apesar de ser um partido, mesmo dentro desse partido existiam grupos que divergiam entre si. Então nós vamos ter dois principais grupos: os bolcheviques, que eram inspirados, né, nos ideais do Karl Marx, do socialismo, e acreditavam que deveria haver uma aliança entre os camponeses e o operariado para derrubar o czarismo e implantar o socialismo na Rússia. Já os mencheviques, tá, que também eram marxistas, eles buscavam uma passagem gradual para o socialismo por meio de uma aliança entre os operários, camponeses e a burguesia. Ou seja, né, os bolcheviques eles eram mais radicais, tá, e os mencheviques eles eram mais conservadores. Em 1912, tá, esses dois grupos acabaram rompendo, brigando. E aí os bolcheviques acabaram formando um novo partido e passaram então a defender abertamente a queda do czarismo, ou seja, a retirada dos czares, né, por meio de uma revolução, aonde quem faria essa revolução seria o proletariado, ou seja, os operários, né, as pessoas trabalhadoras da época, tá? Bom, nós vimos, né, anteriormente que em 1914 a Rússia, assim como Inglaterra, França, Alemanha, Itália não, posteriormente, né, Império Austro-Húngaro, entraram na Primeira Guerra Mundial. Por que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial? Tá? O Nicolau II, o czar russo, tá? Ele tinha o objetivo de dominar o acesso ao Mar Negro e ao Mar Mediterrâneo, tá? E afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica. Para isso, então, né, para alcançar o seu objetivo, ele acaba entrando na Primeira Guerra Mundial. No entanto, o país ele não estava preparado para enfrentar a Tríplice Aliança. Muitos soldados russos eram camponeses, tá? Combatiam o inimigo com armas inferiores, né? A produção industrial e o sistema de transporte não atendiam à necessidade, né, posta pela guerra. Então, para a Rússia, a guerra ela trouxe consequências drásticas, ou seja, né, o crescimento de rebeliões populares, de greves operárias, a inflação desenfreada, a redução da produção agrícola, né, até porque tinha que atender à guerra, a situação que gerou revoltas, né, dos soldados que combatiam na frente de batalha. Era a fome, muitas vezes não chegava nem a comida para essas pessoas, tá? E a fome também assolou o resto do país. Então, em fevereiro de 1917, né, várias greves, várias revoltas populares, tá? Várias revoltas dos soldados contra os seus comandantes, porque não queriam mais participar da Primeira Guerra Mundial. Também uma grande crise de abastecimento de comida, tá? E a atuação dos sovietes, né, que eram aquelas organizações que queriam, né, o socialismo, criaram uma situação para que houvesse uma revolução na Rússia. A gente vai ver que a Revolução Russa ela é dividida em duas fases, tá? A de fevereiro de 1917, quando acontece a primeira revolução, aonde o czar russo, Nicolau II, ele acaba sendo obrigado a renunciar, tá?
e após a queda então do czar, a Rússia passa a ser dirigido pelos mencheviques, tá? Num governo provisório comandado pelo Alexander Kerensky, tá? Então ele assume o cargo de primeiro-ministro, porém, né, a decisão do Kerensky de continuar na Rússia, com a Rússia na Primeira Guerra Mundial, gerou uma violenta oposição liderada pelos bolcheviques, que vão fazer uma outra revolução em outubro de 1917 e vão retirar os mencheviques do poder e vão assumir o poder, né, formando então, a partir de então, um governo socialista revolucionário na Rússia, tá? Então a Revolução de Fevereiro, tá, de 1917 coube aos mencheviques, claro, apoiados, né, por setores liberais da Rússia, como por exemplo a burguesia. Até porque nessa época a maior parte das lideranças bolcheviques estavam ou exiladas, né, tinham sido mandadas para fora da Rússia, ou, né, presas na Sibéria, como por exemplo, né, o Lenin e o Trotsky. A gente vai falar sobre eles posteriormente, tá? Ao retornar do exílio, então em abril de 1917, o Lenin ele escreve uma série de documentos, né, que foram chamadas de teses, tá? Incitando então os bolcheviques e a população a acabar com o governo provisório e entregar o poder então aos sovietes. Então em outubro de 1917, os bolcheviques, né, tomaram à força o Palácio de Inverno, que era o palácio do governo menchevique na época, e tiraram, né, o primeiro-ministro, né, o Kerensky. Então, sob a liderança do Lenin, os sovietes acabaram assumindo o poder na Rússia, tá? A primeira coisa que esse governo revolucionário, né, faz é atender o apelo popular para retirar a Rússia da guerra. Então, em novembro de 1917, a Rússia acaba saindo da guerra. A gente falou sobre isso posteriormente, como falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá? Em março de 1917, então, os bolcheviques acabam assinando um acordo, um tratado, tá? Que retirava o país oficialmente da guerra. Por isso, tá? A Rússia, desculpa, tá? Ela sofreu várias sanções bem fortes. Por exemplo, perdeu a Polônia, perdeu a Finlândia, que fazia parte do seu território, a Bessarábia fazia parte do seu território, tá? Onde atualmente estão a Moldávia e a Ucrânia, os territórios bálticos, tá? A Letônia, a Estônia, a Lituânia, tá? Todos esses territórios foram perdidos pela Rússia. Uma das primeiras também medidas tomadas pelo novo governo russo, né, o governo revolucionário, foi estatizar, ou seja, transformar em público bancos, estradas de ferro, indústrias, confiscou terras da nobreza, tá, fazendo uma reforma agrária e distribuindo essas terras para os camponeses. Então essas medidas revolucionárias, né, desse novo governo acabaram descontentando muito a burguesia, a nobreza, a igreja, tá? E acabaram atingindo até empresas estrangeiras que tinham investimento no país. A reação desses setores, né, contra esse governo revolucionário e contra a chamada expropriação dos seus bens, levou a Rússia a uma grande guerra civil. E é sobre isso que a gente vai falar posteriormente na próxima aula, tá? Então, façam atividade, postem atividade no Moodle e até a próxima aula.